Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série de comentários às falas prós e contra a homenagem que foi feita a Plínio Salgado pela cidade de São Bento do Sapucaí, através de seus vereadores, que nomeou o portal daquela cidade com o nome de Plínio Salgado, né? No vídeo de hoje nós vamos comentar a fala de Raquel Balaciano, né? Nós vamos comentar com bastante atenção, com cuidado, tentando ser o menos dispersivo possível, certo? Antes de mais nada, eu peço que você, que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui das nossas discussões. Deixe seu comentário aqui no vídeo dizendo o que você achou dessas discussões e não deixe de compartilhar com quem possa interessar esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise, né? Sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Raquel Balaciano, eu estive aqui no dia 6 de outubro, agora, me posicionando sobre o tema em pauta de votação hoje. Para os que não estavam, me apresento novamente e faço aqui um resumo da minha fala anterior. Dando mais uma vez minha opinião sobre por que acho que os senhores vereadores devem apoiar a lei proposta pelo vereador Renato, que revoga a nomeação de Plínio Salgado para o nome do portal da cidade. Eu sou carioca, não sou sambentista, sou advogada de formação e trabalhei a vida toda com produção e comunicação, até me mudar para São Bento há quase 2 anos. Hoje, nossa vida é toda em São Bento. Trabalhamos aqui, empregamos moradores locais, nosso carro está registrado aqui, nossa conta de banco é aqui, nossos impostos são para a cidade e nosso título de eleitor já foi devidamente transferido. Venho aqui me posicionar como talvez sendo a única judia residente em São Bento que eu conheço. As pessoas nem sabem muito bem o que é isso, se é religião, povo, se é raça. E nesses tempos tristes de guerra, é importante explicar o que é ser judeu. E junto, um conceito terrível que sempre acompanha a gente quando se fala em judeus ou judaísmo, e que nas últimas semanas cresceu mais do que nos tempos pré-Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo. Baseado principalmente... Eu suponho que a Raquel esteja falando do recrudescimento das críticas ao povo israelense por conta do seu contra-ataque, diga-se de passagem, né, à faixa de Gaza, de onde recentemente o Hamas lançou um ataque terrível que tirou a vida brutalmente de centenas de milhares de inocentes naquele país, tá certo? E que gerou protestos no mundo inteiro a favor de Israel ou contra Israel, né? Como nós vamos ver mais adiante, é plenamente possível que se manifeste pela causa palestina, nada tenho a opor a isso, mas fazê-lo nesse momento é de um tremendo mau gosto, porque dá a impressão de uma certa parcimônia, para dizer o mínimo, se não de uma espécie de apoio ao ato terrorista que foi cometido pelo Hamas. Se vocês procurarem aqui no meu canal, vocês vão ver que recentemente eu fiz um vídeo, quem está certo, o Hamas ou Israel? Onde eu deixo claro que, para mim, quem é favorável ao Hamas perde o direito de reclamar em benefício das causas palestinas, porque o Hamas não representa a causa palestina. Mas, por outro lado, muita gente confunde, né, a política sionista imperialista de Israel com um ataque racista contra o próprio judeu, que é o que a Raquel vai falar. E por isso, em teoria, cresceu no mundo os ataques contra os judeus, que é preciso ter muita cautela para separar se é contra os judeus ou se é contra o sionismo, né? Falta de conhecimento das pessoas, surpreendentemente, de todas as classes sociais e formações educacionais, de não entender a diferença entre antisionismo e antissemitismo. Importante entender que você pode ser antisionista se quiser, fique à vontade, mas você não pode ser antissemita. O antissemitismo é crime, assim como é crime ser racista, assim como é crime ser homofóbico. Mas a guerra não é a pauta. Bom, sobre isso que ela disse, você pode ser antisionista, mas você não pode ser antissemita, né? Isso é uma das coisas mais importantes que a Raquel falou no discurso dela e mais sensata, tá? Mas, infelizmente, talvez não ajude muito ela no objetivo da fala dela. Por quê? Isso que ela falou é pura verdade, né? Quando você se diz antisionista, você está condenando não um povo por quem ele é, mas uma política exercida por esse povo, tá? Que é, antes de tudo, uma política e uma moral, né? Então, eu não estou dizendo que um povo ele é mau por quem ele é, mas sim por uma coisa que ele está fazendo. E se ele deixa de fazer, evidentemente, ele deixa de ser o objeto da crítica, não é verdade? Agora, se eu digo que um povo é mau, independente de tudo, por quem ele é, que é o viés racista, o que seria o antissemitismo, né? Então não importa, o que ele faça sempre vai ser mau, né? É por isso que o racismo, repito, é uma coisa tão demoníaca, porque ela faz de uma raça inerentemente má, de modo que Deus, que é o autor de todas as coisas,
seria o responsável por uma coisa que é inerentemente má. Isso é uma coisa diabólica que não tem o menor sentido. Agora, está fazendo todo esse discurso contra os integralistas, e uma coisa que ela não sabe é que o Gustavo Barroso, que é o líder integralista que fez críticas ao judaísmo aqui no Brasil, todo o trabalho que ele fala dos judeus aqui no Brasil é antisionista e não antissemita. Tá? Então, ele está diretamente autorizado, incluso pela Raquel, a manter o seu ponto de vista antisionista e não antissemita. Mas a Raquel comete um pequeno deslize, porque ela comete um erro chamado anacronismo. Né? O anacronismo consiste em querer olhar o passado com os olhos de hoje. E um historiador, geralmente, não é bom que ele caia nesse tipo de erro. Então, veja só, por que ela não identificou que o Gustavo Barroso é antisionista e não antissemita? Ora, por uma razão muito simples. Naquele tempo, em 1930, não se falava antisionismo. Eu, pelo menos, em todas as obras que li, que se referia ao antisionismo, ao sionismo, seja pró ou contra ele, não usava o termo sionismo. Usava os termos judaísmo internacional ou judaísmo organizado. Mas não, eles sempre buscam ali pormenorizar, singularizar através do judaísmo organizado, judaísmo internacional, que eles julgavam que era um excelente termo para se referir justamente ao sionismo. Mas acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, quando panos limpos foram postos à mesa, e nós olhamos para o passado, ficou muito claro, acho, para todas as inteligências. Vou dizer errado, porque não dá para julgar o passado antes do genocídio. Ninguém tinha noção do quão ruim era aquela terminologia tão generalizante, né? Então, os autores que antes usavam judaísmo organizado e judaísmo internacional começaram a usar o termo antisionista, né, para significar essa demanda de ser contra o imperialismo judaico. Né? E o Gustavo Barroso, que é um autor que, quando escreveu essas obras, estava imerso ali em 1930, ele teve o grande mérito de não olhar para a questão judaica, que era muito popular na época, como diz a Hannah Arendt no seu livro sobre o totalitarismo, né? E o Gustavo Barroso ele fez questão de olhar para essa questão judaica sem o viés racista, né? Fazendo uma análise ali pormenorizada de como foi a ação moral desse judaísmo organizado no mundo e condenando. Né? Só que, claro, no integralismo haviam vários judeus. Né? No livro Espírito da Burguesia, Plínio Salgado diz que o judaísmo faz parte da frente ampla espiritualista que o integralismo preconizava. Né? Então, é evidente que o movimento não era antissemita, mas era antisionista, do mesmo jeito que é contra o imperialismo norte-americano, contra o imperialismo russo, contra o imperialismo árabe, né? Contra o imperialismo israelense, né? Que na época não tinha Israel, se chamava de imperialismo judeu, judaísmo internacional ou judaísmo organizado. Né? Porque se essa é a visão da Raquel, ela não só não pode condenar os integralistas, Gustavo Barroso, que foi quem tratou disso, nunca foi uma grande pauta integralista, mas ela poderia ler os livros dele ciente de que ele está combatendo o antisionismo, né, quando ele fala de judaísmo internacional ou judaísmo organizado. Então isso já anula o receio que ela tem dos integralistas. Né? E a paz, sim, sempre. E para clarear um pouco, algumas informações. O judaísmo é considerado uma religião, uma filosofia e um modo de vida. E é a mais antiga tradição religiosa que prega a existência de um único Deus. E, apesar disso, tem o menor número de pessoas. Atualmente, somos 14 milhões de judeus pelo mundo todo. Falando assim, parece muito, mas só o estado de São Paulo tem 11,5 milhões de habitantes. Na Segunda Guerra, foram exterminados 6 milhões de judeus. E, até hoje, não somos no mundo o mesmo número de antes da guerra. E um ponto muito importante. A gente nasce judeu, não escolhe, não se converte ao nascer, não nasce, só se nasce de uma família judia, de um ventre de mãe judia. Comigo e com todos os judeus do mundo foi assim. Bom, aqui há um equívoco da parte dela. Não é um equívoco, ela não está fazendo nenhuma mentira ao constatar isso que ela falou. Veja, no começo ela disse que o judaísmo é uma religião, uma filosofia e um modo de vida. Mas agora ela está dizendo que não, que judaísmo é quem nasce de uma mãe judia. Só que se o judaísmo é uma condição inerente ao sangue, então ela está falando de raça. Ela está dizendo que ela pertence a uma raça. E isso é comprar o princípio de sanguinidade que os próprios nazis tinham com relação a si próprios e com relação aos judeus.
né? Então, os nazistas tinham aquela teoria de que, independente da sua religião, independente de onde você nasce, né, em que lugar do mundo, você é um alemão porque você nasceu de sangue alemão. Então, você deveria retornar para lutar pela pátria-mãe, que era a Alemanha, certo? A Raquel, quando ela diz que ela é judia meramente por nascer de ventre judeu, ela está comprando aquilo que os alemães atribuíam como critério básico do seu racismo, que é você nasce de uma determinada forma. Percebam o quanto isso é maligno, né? Se eu digo que uma coisa que você faz é errada, você pode deixar de fazer, né? Que é o caso da crítica do Gustavo Barroso. Mas se eu digo que tudo que você faz é errado por quem você é, porque você nasceu assim, essa é uma crítica racista. E ela simplesmente comprou aqui a crítica racista nazista dos alemães, tá? Porque eles, veja o caso, por exemplo, da Santa Edith Stein. Edith Stein era de origem judaica, ou seja, nascida de ventre judeu, e ela se converteu ao catolicismo, virou uma tremenda pensadora, né? Seus trabalhos são maravilhosos, recomendo a todos, né? E ela morreu num campo de concentração depois que já era católica. Por que os nazis mataram ela? Né? Ou seja, porque eles consideraram que ela era judia por causa do ventre que ela nasceu. E aqui a Raquel comprou esse argumento, dizendo que, ou seja, os judeus têm uma concepção racista, né? Porque se eles se consideram judeus a partir do nascimento de mãe judaica, isso é sangue e ossos. Isto é raça. Né? Então, ou seja, ela está dizendo que aquele mesmo critério do sangue que os nazis tinham, tá? Ela possui como judia, né? Voltado para ela. Nós também assimilamos isso de que nascemos numa determinada condição. Né? Isso é uma coisa, no mínimo, errada, né? Porque você não combate um racismo com outro racismo. Né? Você não vai combater o racismo dos alemães assumindo outro racismo, né? O racismo do judeu. Não é assim. A pessoa nasceu judeu em algum lugar. Um povo nômade, com religião e sem local de nascença fixo, pois pode-se ser judeu italiano, judeu alemão, judeu português. Eu mesma sou judia romena por parte de mãe e judia libanesa por parte de pai. Sim, existem judeus árabes. Eu sou uma delas. Por parte de pai e sou, acima de tudo, judia brasileira. O termo antissemitismo surge para designar ódio e aversão contra judeus por conta de eventos históricos que resultaram na migração constante para vários cantos do mundo, por perseguições políticas, sociais e religiosas. Isso gerou nas populações nativas dos locais onde eles chegavam um sentimento de xenofobia e de invasão estrangeira. No século XIX, havia um movimento na Alemanha que culpava os judeus pela miséria da população, que eles julgavam... Ela não pode estar falando do nazismo, né? O nazismo é século XX, né? Então eu suponho... Não, eu sei que ela está falando de nazismo, mas ela errou. Suponho que ela estivesse falando do movimento de eugenia racial, que é o pseudo-racismo científico, que surgiu na França, foi para os Estados Unidos e voltou fortalecido para a Alemanha, né? Que era uma tentativa genética de encontrar a perfeição genética. O problema dessa teoria é muito simples. Você tem que eleger um totem, né, de perfeição para se atingir. Então, o que está abaixo desse totem não presta. Né? Então, é uma teoria bastante pseudocientífica que ignora uma série de qualidades que outros povos têm. Todo povo tem uma certa qualidade, uma certa virtude e uma certa desvantagem genética, inclusive, com relação a outro. Mas dizer que existe uma perfeição de povo é uma ilusão, uma tremenda ilusão. Só que essa teoria existiu. E ela foi, se vocês pegarem ali, por exemplo, o Euclides da Cunha, ele, no seu livro dos Sertões, ele é cheio desse negócio de acreditar na eugenia como um melhoramento da espécie, né, da raça. Quando você pensa nisso, você já pensa inerentemente em racismo, mas não é assim. Esses sujeitos, muitos deles, tinham uma eugenia científica. Eles acreditavam que era uma espécie de modo de se acabar com as doenças, os problemas, e achavam que estavam fazendo um bem. Né? Então, olhar para o passado com olhos de hoje é um equívoco. Né? E essas ideias foram completamente pervertidas pelo nazismo, porque o nazismo elegeu uma raça superior, em detrimento começaram a perseguir as que consideravam inferiores. Tá? Então, ela deve estar se referindo a isso. Que deveria ser pura, sem misturas de raças. O que serviu para que Hitler perseguisse e matasse cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazistas. Com ideias de revalorização da cultura e da identidade patriótica, a fim de restabelecer a ordem econômica no país, para Hitler e a extrema-direita alemã da época, os judeus eram culpados da crise geral.
Extrema-direita da época é muito difícil, viu, gente? Porque uma coisa é o que aparece nos palcos, outra coisa é os bastidores, né? A gente sabe que o Hitler jamais teria chegado no poder da Alemanha se não fosse a ajuda dos comunistas soviéticos, né? Porque os comunistas soviéticos, eles achavam que o grande inimigo na Alemanha era a social-democracia, né? Inclusive no livro Stalin's War, do Ernst Topkin, vocês vão encontrar esse tipo de relato que estou fazendo aqui, né? Os comunistas queriam saber qual posição tinham que tomar na Alemanha contra o nazismo e que o Stalin não queria de jeito nenhum que eles combatessem os nazistas. Ao contrário, ele queria que se combatesse a social-democracia, dizendo que os nazis não eram os inimigos deles. E quando questionaram o porquê disso, né, porque aparentemente os nazis iam acabar com a existência de todos os partidos, inclusive eles, o Stalin disse que era preferível perder a Alemanha e ganhar o mundo do que o contrário. Porque o que o Stalin queria era um navio quebra-gelo para destruir a Europa, para ele depois conquistar. Né? Um contrassenso, uma quase violação da inteligência, né? Que os comunistas se posicionem contra os nazistas dessa forma, como eles eram completamente interligados. Né? Eles só pararam de ter relações quando utilitariamente não deu mais, né? Quando a Alemanha avançou sobre a União Soviética e deu início, através daquela Operação Barbarossa, à invasão soviética. Até então, eles eram tremendos aliados, de modo que o Stalin nem acreditava nos seus emissários que diziam que o Hitler estava juntando tropas para atacar a União Soviética. Quem treinou a Gestapo foi o NKVD comunista, tá certo? Quem treinou os pilotos de aviação e quem liberou campos para que o Hitler treinasse a Blitzkrieg dos seus blindados foi a União Soviética. Quem liberou os minérios para que o Krupp pudesse fazer as peças de artilharia, etc., foi a União Soviética. Quem guiou, né, os aviões da Luftwaffe em Varsóvia foi a União Soviética, as antenas da União Soviética. Né? De modo que nós não podemos nos esquecer do pacto de não agressão entre a União Soviética comunista e os nazistas, o pacto Ribbentrop-Molotov, né, que dividiu a Polônia ao meio. E nós não podemos nos esquecer de modo nenhum de duas coisas aqui. O Stalin, se nós formos falar de número de vítimas, é o campeão do genocídio. Ele matou entre 7 e 12 milhões de ucranianos pela fome antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele massacrou os oficiais poloneses na floresta de Katyn. Procurem aí, se vocês não acreditam em mim. Floresta de Katyn massacra oficiais poloneses. Né? Na época, inclusive, é a época do Karol Wojtyła, que se tornou o Papa João Paulo II. A vida dele foi isso, a luta contra o nazismo e contra o comunismo na Polônia. Né? Então, uma coisa é o jogo que esses caras querem fazer passar. Né? Hoje você tem revisionistas do Holocausto que falam que o genocídio dos judeus não aconteceu, né? dos judeus, ciganos e outras minorias. E você tem revisionistas de esquerda do Holodomor, dizendo que o genocídio ucraniano não aconteceu, mas nenhum dos dois sabe responder a pergunta de onde foi parar as populações. Né? Você tinha uma quantidade X de judeus antes da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos fingir que não tem esses documentos deles dando entrada em campos, e depois você tem essa população desaparecida. O que é que aconteceu? Ninguém sabe explicar. Questiona-se os métodos, mas a população continua desaparecida. Mesma coisa no Holodomor, né? Que alguns historiadores mais exaltados dizem que pode chegar aos 20 milhões. Né? Então, o problema dos comunistas e dos nazistas é que eles são ideologias irmanadas no método. Tá? Irmanadas no método. Tá? O nazismo e o fascismo não tinham ideologias parecidas, mas eles tinham uma coisa em comum, que era o método de Sorel, da violência de Sorel, para conseguir fazer as populações cederem às suas pressões políticas. Só que esse método os comunistas também usam. Então aquilo que os nazis tinham em comum com os fascistas, os comunistas também têm em comum com eles, que é a violência de Sorel. Viu para que Hitler perseguisse e matasse cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazistas. Com ideias de revalorização da cultura e da identidade patriótica. Revalorização da cultura. O que é isso? O Hitler ele queria que toda a história ficasse a serviço do nacionalsocialismo. Tá? Ele queria transvalorar todas as coisas. Né? Ele criou lá um Jesus ariano, uma leitura própria do cristianismo, ele criou uma leitura própria do passado germânico e, principalmente, ele começou a querer refazer os símbolos nacionais. Então, quando você vê a Raquel querendo contribuir para a destruição de símbolos nacionais, mudando esses comunistas que querem queimar estátuas de bandeirantes e substituí-los, isso é uma revalorização cultural. Você quer tornar todos os símbolos da história da pátria uma espécie de representação da sua ideologia que apenas temporariamente está no poder. Né? Ou seja, os comunistas querem fazer exatamente a mesma coisa, eles são esteticistas do povo.
né? Eles querem desfigurar o povo conforme a sua ideologia. E isso é muito negativo, né? Eu falei num vídeo e repito, um dia ainda vão escrever um livro cujo título vai ser Como Fazer o Fascismo Fingindo Combatê-lo, entendeu? Porque essa gente está fazendo isso. Né? Destruir os símbolos nacionais porque eles não fazem parte da nossa patota ideológica, né? Isso é querer dizer que é preciso fazer uma revalorização histórica, uma transfiguração dos símbolos nacionais, né? E eles tentam fazer isso com o hino nacional, com a nossa bandeira, né? De todas as formas. Então, quem é que está fazendo algo muito parecido com os nazis aqui? Vamos ficar atento. De restabelecer a ordem econômica no país, para Hitler e a extrema-direita alemã da época, os judeus eram culpados da crise geral e deveriam ser eliminados. O braço do nazismo alemão na Itália se chamou fascismo e seguia as mesmas ideologias. No Brasil, teve um outro braço, o integralismo. Bom, isso é uma tremenda de uma besteira, né? Porque o fascismo é anterior ao nazismo, tá? É bem anterior ao nazismo. O nazismo chegou no poder em 33, o Hitler chegou no poder como chanceler em 33, e o integralismo já tinha lançado o seu documento básico, onde está toda a nossa doutrina, que é o Manifesto de Outubro de 1932, um ano antes, em 32, né? Então vocês podem lá puxar esse documento onde já é condenado o racismo, né? Que é, como nós vimos até agora, o elemento que inviabiliza qualquer crítica ao judaísmo, né? Ou seja, como é que nós copiamos nossa doutrina dos alemães se nós já tínhamos lançado nossa doutrina antes do Hitler chegar ao poder na Alemanha, né? Como é que nós copiamos? Como é que é isso? Me explica. Como que um copiou o outro? O último desses três que surgiu foi o nazismo, né? Então tá tudo errado. E se vocês procurarem aqui no meu canal, vocês vão encontrar um vídeo, que é o do podcast do Petri, que eu faço um react. E lá tem um historiador falando que quando o fascismo chegou no poder, né, na Itália, porque eles tinham aquela estética diferente, mas na época até os comunistas usavam uniforme, tá? E tinham a sua saudação própria. Inclusive, até nessa sessão, eles fizeram a saudação comunista do punho erguido, né? Todo mundo tinha uma gestuária. Isso era muito comum. Mas quando os fascistas chegam no poder, eles não tinham uma ideologia, né? Eles apenas eram contra o capitalismo avassalador e o socialismo. E isso inspirou movimentos no mundo inteiro, do Uruguai ao Afeganistão, a seguirem aquela estética. Mas depois que os fascistas chegaram no poder, eles determinaram a sua ideologia, né? Só que quando eles fizeram isso, ou os outros movimentos já tinham suas próprias ideologias, ou fizeram suas ideologias, né, diferentes do fascismo. Então, por isso que o Gustavo Barroso fala que esses movimentos, por falta de um termo melhor, podem ser chamados de tipo fascista, mas por falta de um termo melhor, porque eles não tinham nada a ver nas suas ideologias. E realmente essas ideologias são muito diferentes. Eu não vou nem parar para começar a falar sobre isso aqui, porque senão eu não termino esse vídeo nunca, né, se eu for tratar das diferenças. Basta vocês perceberem essa contradição de quem veio antes e quem veio depois para ver que esse argumento é uma furada, né? A minha família chegou no Brasil nos anos 30, fugida da perseguição antissemita na Europa. Vieram da Romênia e da Alemanha. Vieram sem nada, passando fome. Meu avô tinha 7 irmãos, só sobrou ele. Bom, isso é uma coisa que vale a pena a gente fazer alguma reflexão, tá? Não é ainda a hora, né? Mas vejam só, o integralismo começou em 32, tá certo? 1932, e terminou, foi fechado em 37, tá? Ela está dizendo que a família dela veio para o Brasil depois da perseguição, quando começou a perseguição na Europa. Então vamos tentar, ela fala de anos 30, mas anos 30 são 10 anos, né? Vamos ver aí, tentar precisar. Como as leis de Nuremberg, que começaram a perseguir os judeus na Alemanha, foram criadas em 35, vamos supor que ela tenha vindo, a família dela, em 36. Né? Ainda existia o integralismo, né? E eu vou deixar para a gente fazer mais comentários sobre isso numa outra parte, né? Mas é só algumas observações por agora. O primeiro conselho recebido foi para que se manterem discretos, omitirem que eram judeus e se esconderem quando ouvissem falar em Plínio Salgado. O recado era que os integralistas detestavam os judeus no Brasil, assim como os nazistas e os fascistas os detestavam na Europa. Isso, minha mãe, que tem quase 80 anos, me contou há poucos meses, quando veio nos visitar aqui e soube da polêmica do portal. E me perguntou, mas Plínio Salgado, em 2023, estão homenageando este homem que nos dava tanto medo quando chegamos? Mas com certeza não era a maioria. Por quê? Porque havia uma tremenda participação, tá, de judeus dentro do movimento integralista, como ainda há, tá bom? Muitos foram os judeus e descendentes de judeus que militaram no movimento integralista. Há exemplos de Aben Atar Neto, de Adam Steinberg, de Paul Zig e de William Ribeiro, e também do poeta e editor Augusto Frederico Schmidt, né? Com efeito, judeus e descendentes de hebreus
né? Honestos patriotas e cumpridores de seus deveres para com a sociedade, são e sempre foram e serão tão bem-vindos no movimento do Sigma quanto quaisquer outros brasileiros nas mesmas condições. Assim escreveu Miguel Reale num artigo chamado Integralismo e os Judeus, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem, né? Então, não é bem uma verdade que todos tinham medo do integralismo, né? Mas ela vai citar um episódio que nós vamos discutir e vamos ver que tem alguma ligação. Vamos ver. O antissemitismo incorporou-se à ideologia integralista com grande receptividade. 61% dos militantes... Não. O antisionismo se incorporou à doutrina integralista com receptividade. Agora, esse dado de ser 60% é uma coisa que ela tirou da cabeça, né? Porque ninguém tem esse dado, essa é a verdade. Né? Agora, o antisionismo quer ser contra o imperialismo judaico, como eu disse anteriormente, nós somos contra todos os imperialismos. Até me assusta que 40% dos integralistas não fossem contra o imperialismo judaico. Tem que ser contra todos, senão não tem justiça. Né? Então, se 40 não estava contra, estava errado. Né? Só que não é antissemitismo. Como eu falei, nós não éramos racistas, nós não vimos o judeu racialmente, né? Como ela mesma enxerga os judeus. Concordavam muito com o extermínio dos judeus. Essa é um sofisma da pior qualidade. Eu vou repetir aqui para vocês. Incorporou-se à ideologia integralista com grande receptividade. 61% dos militantes concordavam muito com o extermínio dos judeus. Com o extermínio dos judeus? Mas quem fez essa proposta? Como eu disse, o movimento acabou em 1937. O extermínio de judeus, físico de judeus, começou em 1941 e, diga-se de passagem, só começou a ser conhecido pelo mundo lá para meados de 1948. 48, 46, 47, 48, que foi tomando proporções públicas da dimensão do que tinha acontecido na Europa. Né? Então, o que ela está dizendo aqui para vocês, olha como isso ilude, né? Que os integralistas tinham uma bola de cristal, que eles eram racistas quando não eram, né? Vamos vendo a somatória de coisas, e que eles tinham visto que lá no futuro, na Alemanha, ou lá na Polônia, eles iam assassinar judeus e que nós éramos a favor. De onde ela tirou esse dado? Ela deve ter ficado com a bola de cristal dos integralistas, porque eu não tenho como saber de onde ela tirou esse dado. Absolutamente nenhuma obra integralista propõe o extermínio de judeus de nenhum autor. Ao contrário, diga-se de passagem, Plínio Salgado era a favor que os judeus viessem de lá para cá, tá certo? Ele deixou isso manifesto. Inclusive em 55 ele deixou manifesto que para ele os judeus tinham que ter vindo para cá, tá? Não era nem para o Oriente Médio, tá bom? Então não são poucas as frases de Plínio Salgado e as manifestações de Plínio Salgado no sentido de que os judeus deveriam ter, de que, por exemplo, no integralismo, o ódio contra os judeus iria acabar definitivamente. Né? Então, vamos continuar vendo. Para contextualizar, vou ler uma notícia antissemita escrita pelo próprio Plínio, ao relatar acontecimentos em conflitos comunistas, que ele narra o que discursou durante um velório. E esta referência aparece no artigo A Carta Luctuosa. Aspas. Declarei solenemente a guerra contra o judaísmo organizado. É o judeu o autor de tudo. Tive conhecimento, por intermédio de um tal companheiro de alta projeção social, que um genro do industrial Klabin esteve metido nos preparativos do massacre contra nós premeditado. Um morador do bairro do Bom Retiro veio participar-me que todos os judeus daquele bairro estiveram na Praça da Sé, tomando parte na agressão aos nossos companheiros. O jornalista judeu Brasil Gerson preparou o espírito dos agressores. No boletim que distribuíram os comunistas convidando seus asseclas para chacinar os camisas verdes, várias organizações judaicas assinaram, entre elas uma chamada Liga contra Preconceito de Raça. Fomos agora atacados dentro de São Paulo por uma horda de assassinos manobrados por intelectuais covardes e judeus. Todos semitas estão contra nós, contra os brasileiros. O antissemitismo foi um elemento presente de forma constante na esfera ideológica dos integralistas, e o judaísmo representou um motivo de inquietação para os membros da ação integralista brasileira. Bom, esse é o ponto mais polêmico do texto dela, porque ela usa realmente uma frase de Plínio Salgado completamente fora de contexto, e nós vamos ter que analisá-la. Não é? Bom, vamos lá. A que o Plínio Salgado está se referindo, certo? Bom, então, aquilo que ela está citando ali, tá certo? É uma frase que o Plínio Salgado disse, tá certo? Logo depois da Batalha da Praça da Sé, tá? Prestem bastante atenção nas datas, tá? O dia 7 de outubro de 1974, a Praça da Sé em São Paulo entrou para a história devido a um ataque terrorista praticado por grupos socialistas, em especial a Frente Única Antifascista, preste atenção nesse nome, contra militantes integralistas que promoviam um ato público
promoviam um ato para celebrar o aniversário de 2 anos da existência da Ação Integralista Brasileira. A marcha integralista, que teve início pela manhã, já transformava a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em um mar de camisas verdes, onde mais de 10 mil milicianos marchavam no momento em que ocorreram os primeiros incidentes entre comunistas e integralistas. O ponto alto desse conflito, porém, foi na Praça da Sé, onde se concentravam milhares de integralistas vindos de diversas ruas transversais à praça. Os comunistas, armados com metralhadoras e escondidos nas sacadas dos prédios, sobretudo no edifício Palacete Santa Helena, observavam atentamente a concentração integralista. Quando havia um grande número de militantes concentrados, os tiros tiveram início e logo feriram diversos plinianos, que são crianças, tá, menores de idade, que pertenciam ao movimento, era que nem escoteiros, blusas verdes, que são mulheres que faziam parte do movimento. Aliás, o integralismo foi o primeiro movimento a dar espaço para as mulheres politicamente, e camisas verdes, né? E ali se encontravam assistindo aos discursos dos líderes nacionais da IB. O conflito na Praça da Sé durou cerca de 1 hora. Nesse espaço de tempo, os camisas verdes tentaram se proteger das metralhadoras comunistas. Alguns integralistas, que eram militares, revidaram ao fogo, forçando finalmente os comunistas a se retirarem. Os milicianos cariocas tiveram um importante papel nesta batalha. A milícia do antigo Distrito Federal marchava à frente do desfile, sendo dessa forma um dos grupos mais visados pelos comunistas, que atiraram sobre os integralistas das janelas dos edifícios. Os camisas verdes cariocas, camisas verdes era, né, como se chamava, modo geral, os membros ali do movimento, né? Os camisas verdes cariocas se comportaram com a maior das bravuras, permanecendo na praça e entoando o hino nacional. Os 2 legionários do Sigma que marchavam à frente da tropa que se destacaram eram os camisas verdes Ademar Dias de Oliveira e Delvel Soleade Rebouças, que era o porta-flama da milícia, marchando à frente da legião. Esse último integralista, segundo o jornal paulista Diário da Noite, foi cercado por um grupo de comunistas que o agrediram a bengalada e cacetetes. Em seguida, desvencilhando-se dos seus agressores, o porta-flama da milícia carioca correu para o local onde se achava seu chefe, entregando-lhe o estandarte e tombando exausto em seguida. Morreu, né? O saldo do conflito foi sangrento. Mais de 30 pessoas ficaram feridas e algumas foram assassinadas. Entre elas estavam os integralistas Jaime Barbosa Guimarães, falecido no dia 8/10/34, e Caetano Spinelli, falecido mais tarde em 23/11/34. Vale destacar que o miliciano Jaime Barbosa Guimarães, devido à sua bravura durante o conflito, foi promovido a tenente-general pelo chefe nacional, inspirando outros integralistas de todo o Brasil a combaterem o comunismo. Os comunistas demonstraram nessa ação sua índole terrorista ao atacar civis numa festividade comemorativa. E ao contrário da bravata que costumam espalhar, os integralistas dominaram a Praça da Sé, de onde expulsaram os comunistas. Ao contrário do que se disse na época e afirmam nos dias de hoje, o integralismo entre 1934 e 1937, quando a IB foi fechada, cresceu e se multiplicou, ao contrário das organizações comunistas, até chegar a cerca de 1 milhão de adeptos. Pois o ataque da Praça da Sé, com os 2 mártires que gerou, acabou por servir como propaganda ao movimento e comprovou o caráter terrorista e antidemocrático dos comunistas. Prestem muita atenção nisso. Para encerrar esse artigo, vale ler a frase publicada no jornal A Ofensiva do dia 11/11/34, atribuída ao grande integralista brigadeiro Arthur Thompson, sobre os acontecimentos de 7 de outubro de 34. Nós voltaremos a São Paulo quantas vezes forem necessárias. E aqui tá? É um texto do historiador Jorge Figueira, tá certo? Que é um historiador antigo do PRP, inclusive não é integralista, diga-se de passagem. Né? Nem olha com uma visão romântica para o integralismo, nada disso. Né? Acontece que vejam esta data aqui. Né? Vejam esta data, 7 de outubro de 1934. Então, era uma manifestação pacífica de comemoração de 2 anos de existência do movimento. Aí, os antifascistas, né, o movimento Antifa, da Frente Única Antifascista, foi lá, se escondeu e atacou crianças, mulheres, né, num ímpeto terrorista. Então, hoje, quando vocês veem a esquerda organizada protestando em apoio ao Hamas, tem motivo. Né? Só que isso foi em 34. Né? Como nós vimos, se a mãe dela, a família dela veio para o Brasil depois da perseguição começar na Europa, nós estamos falando de 35 depois de 35. Então, eles vieram depois de 35, vamos falar 36. Então, quando eles chegaram, já tinha uma animosidade entre os antifascistas e os integralistas. Agora, quem eram esses antifascistas? Né? Agora nós vamos vir aqui num texto, tá? Que é chamado de Sangue na Praça da Sé, do Mário Magalhães, tá? Do estado de São Paulo. Tá? Ele conta exatamente, há 75 anos, batalha entre antifascistas e integralistas em São Paulo deixou 6 mortos e mais de 30 feridos graves.
Esse texto, evidentemente, não é de um integralista, né? Isso está na Folha.uol, né? Inclusive é um sujeito que vê o acontecimento de uma forma ideologizada pela esquerda. Mas eu quero que vocês lembrem de um argumento que a Raquel usou. Né? Os judeus sempre foram uma minoria na ampla população. Né? Eles sempre foram essa minoria. Entretanto, justamente por algumas características de serem um povo muitas vezes colocado de lado e vitimado pelos naturais, eles sempre buscaram o destaque e buscaram meios falantes para poder se expor. Tanto que eles sempre eram muito estudados, né? Sempre pertencem. Você pode ver que o número de artistas judeus, de filósofos judeus, é sempre um número muito grande, porque eles realmente, como eram minoria em muitos países, eles buscavam compensar isso se tornando proeminentes figuras, mas eles sempre eram minoria na grande população. Eles eram maioria em muitos meios falantes, mas minoria junto da população. Esse artigo ele termina, tá, falando de uma sobrevivente, tá, daquele ocorrido da Batalha da Praça da Sé. Tá? E a sobrevivente era só a judia Sara de Mello. Né? Seu nome de solteiro é Becker, tá? De pai lituano. Lembra-se de companheiro de jornada como Noé Gertel, que também era judeu. Ou seja, só num relato de alguém que não era integralista, tá certo? Não era integralista, você vê que tinha pelo menos, e aqui, né, no corpo do texto vai ser mencionado mais um, que é judeu ainda, sobrevivente do ataque. Lembrem disso. A Raquel falou que os judeus eram minoria da população no Brasil, e são mesmo. Tá? Só que só no ataque contra os integralistas você tinha 3 pessoas de origem judaica que sobreviveram. Tá? Os outros já morreram por idade. Né? Então, quando o Plínio Salgado fala aquelas palavras, ele está realmente, de alguma forma, ele descobriu uma coisa muito interessante. Que entre os grupos antifascistas que atiraram contra ele num ataque terrorista, existiam muitos judeus. Né? E o que a Raquel chama atenção ali, eu também quero chamar a atenção, é isso daqui, né? Declarei solenemente a guerra contra o judaísmo organizado. Tá? O que é o judaísmo organizado? Como a gente já viu, é o judaísmo sionista, é o sionismo, que ela mesma reconheceu que é possível ser sionista e não ser antissemita. E a prova disso é que, vejam, o ataque, então, aconteceu em 34, 7 de outubro de 34. Em dezembro de 34, tá, no jornal A Ofensiva Integralista, de 13 de dezembro de 1934, o famoso e querido Miguel Reale, que também é são bentista e nasceu na mesma cidade de Plínio Salgado, ele escreveu um artigo chamado O Integralismo e os Judeus, onde ele deixa claro, por A mais B, o seguinte: como se vê, o integralismo mantém-se alheio a todo e qualquer preconceito de raça, preferindo julgar o homem não pelos aspectos exteriores da cor ou do formato dos crânios, porque os nazistas mediam o crânio das pessoas, e hoje os comunistas, naquela coisa de cota, têm medido a cor da pele das pessoas, mas pelos valores morais e cívicos. A tese racista não está, nem nunca esteve, dentro das nossas cogitações. Isso é Miguel Reale falando, hein? Vejam, repito, isso aqui no fim do mesmo ano em que o Plínio Salgado disse aquelas palavras, constatando uma coisa que, como a gente viu no artigo da Folha de São Paulo, é fato, tinham judeus lá. Vamos continuar vendo o que ele falou aqui. Ele vai ver aqui a conclusão. No Brasil, onde se reúnem e se fundem todas as etnias para dar ao mundo um homem cósmico da civilização americana tropical, a teoria das raças superiores revela-se em toda a sua fraqueza. Já tivemos e temos provas do poder do homem negro no campo da ciência, da arte e da política, e a participação na vida cultural do país de fileiras de imigrantes antigos ou recentes com o seu acendrado amor à terra nativa, mostra de sobejo a relatividade tão decantada à voz do sangue. Nós, integralistas, não declaramos guerra aos judeus por motivos raciais, nem tampouco os combatemos a todos indistintamente devido a causas econômicas. Foi o que o chefe nacional declarou, o chefe nacional é o Plínio Salgado, declarou em uma entrevista concedida ao grão-rabino Rafalovitch. Os judeus, disse o grão-rabino, são homens como os das outras raças. É natural entre nós hoje liberais e comunistas, socialistas e conservadores. Não é justo responsabilizar todos os judeus pelos erros praticados por alguns de nós. Disse, vejam só, muita atenção, disse o grão-rabino Rafalovitch ao Plínio Salgado. Ele sabia que muitos judeus tinham participado do atentado contra o integralismo, do qual se originou aquela fala do Plínio Salgado, contra o judaísmo organizado e não contra todos os judeus. E o Plínio Salgado respondeu o seguinte: os integralistas também são homens, respondeu o chefe, que é Plínio Salgado.
E é justo que eles se revoltem quando são atacados por elementos semitas que abusam das nossas leis para se intrometer no nosso país. Assim como deseja saber o que quer fazer o integralismo dos judeus, nós queremos saber o que querem fazer os judeus no Brasil e do integralismo. Não temos preconceito de raça. Colocamos o problema no plano moral. Para nós, não há judeus e não judeus, mas homens honestos e homens desonestos. Os judeus honestos são tão merecedores de nossa estima como os brasileiros cumpridores de seus deveres. Não há mais dúvida a esse respeito. Os judeus que se estabeleçam em nossas terras, sem os pensamentos de formar uma nação dentro de uma nação. Os judeus que aqui vêm para trabalhar com os brasileiros na construção de uma grande pátria. Os judeus que não procuram destruir os valores espirituais da civilização cristã. Os judeus que não são instrumentos do banqueirismo internacional. E isso daqui, tá? Isso daqui, banqueirismo internacional, é a constatação do imperialismo judaico, ou agentes secretos do imperialismo vermelho de Moscou. Os judeus que não segregam os seus descendentes da comunhão nacional, os judeus que não vivem da usúria, do infortúnio dos produtores, esses nada têm a temer do integralismo. Nossas fileiras estão abertas para os brasileiros de raça semita, assim como os judeus estrangeiros podem formar em nossa legião de amigos do Brasil, desde que eles possuam consciência dos nossos deveres morais e cívicos. Tá? E aí segue uma série de constatações sobre o judaísmo. Né? Não vale nem mais a pena continuar. Né? Ou seja, ela descontextualizou uma frase, uma reflexão de Plínio Salgado, e de todo não estava errada. Agora vocês me perguntam, ora, mas o que o judeu estava fazendo no movimento antifascista que combateu os integralistas na Praça da Sé, de modo terrorista? Né? Bom, acontece o seguinte, o único pensador que eu ouvi falando, tendo a coragem de falar sobre isso até hoje, é um pensador que a esquerda não gosta, mas eu acho que vale muito a pena vocês procurarem pelo menos esse vídeo dele, que é o Olavo de Carvalho, tá certo? O Olavo de Carvalho, ele mostra com muita precisão que esse fenômeno que a gente tem visto acontecer dentro do catolicismo, de desagregação da fé católica, ele, na verdade, é um fenômeno que já tinha ocorrido no judaísmo há muito tempo. Né? E o que acontece é o seguinte, quando cada religião ela tem a sua virtude própria, né? Por exemplo, a virtude própria do cristianismo bate muito na questão da moral, né? Da moral sexual, principalmente. Então, quando um cristão perde a sua fé, ele geralmente tende a comprar imediatamente o oposto daquilo que era o mais caro princípio da sua fé, que era, por exemplo, a moral sexual. Então ele vira um agente depravado, ele costuma se depravar na vida sexual. Já o judeu, ele passa por um outro fenômeno, porque a virtude da religião judaica se assenta sobre a lei. Né? E então, como se assenta sobre a lei, o judeu, quando ele perde a sua fé, portanto, vejam, eu estou falando de pessoas sem fé, não é nem o judeu e nem o cristão. Quando o judeu perde a sua fé, ele tende a se tornar um revolucionário, porque a virtude própria do judaísmo é o foco na lei. Então ele tende a se tornar um sujeito anti-lei, um sujeito anarquista. Né? Por isso que o Partido Comunista tinha uma seção própria, tá, voltada para os judeus. E por isso tantos líderes comunistas eram judeus. Né? Então nós não estamos dizendo que o judeu seja inerentemente um revolucionário, mas o judeu que abandona a sua fé, ele tende a ir para o vício contrário da virtude da lei, que é o movimento revolucionário. Então o movimento revolucionário está veivado de judeus. Né? E isso deu ensejo para que muitas críticas fossem feitas ligando o judaísmo ao movimento revolucionário de Moscou, quando, na verdade, esse sujeito judeu que estava no movimento revolucionário, ele não tinha fé nenhuma. Né? Ele era aquele tipo de judeu que simplesmente é o que Jesus Cristo chama nos evangelhos de sinagoga de Satanás. Ele não é a sinagoga real, né? Porque ele já tinha abandonado a fé. Né? Lenin, Trotsky, o próprio Marx, que teve uma educação, uns dizem comunista, uns dizem ateísta, outros dizem que ele teve uma educação judaica, né? Mas não importa, eles não tinham fé. Né? Eles não eram verdadeiros judeus. Só que, ao mesmo tempo, como eu disse antes, eles estavam profundamente arraigados na academia, compraram antes de todos essa besteirada revolucionária, porque eles já tinham perdido a fé e tinham um ódio ao quesito da respeitabilidade da lei. Né? Então esse desmembramento da religião cristã que a gente vê hoje, por uma prática sexual sem regra, desregrada, né? Que é o vício oposto da moral sexual que o cristianismo tanto cobra, esse tipo de coisa aconteceu antes com o judaísmo. Então o movimento judaico, ele estava profundamente, o movimento revolucionário judaico estava profundamente ligado a esse movimento revolucionário. Né? E o que acontece é o seguinte, depois, na última fase, na última fala, eu fiquei muito chateado com a Raquel,
Porque ela veio falar contra o Plínio Salgado como se ele fosse um nazista. Quando, na verdade, nesse artigo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, né, o sigma em oposição à suástica, vocês vão ver que os integralistas cooperaram grandemente para combater o nazismo. E nesse momento, inclusive, eu tenho cooperado com um livro que vai sair aí do grande historiador Victor Barbouilly, mostrando como os integralistas combateram o nazismo em todas as dimensões, desde o Brasil até os campos de batalha da Europa e no Atlântico. Né? E ela veio querer combatê-lo, combater o Plínio Salgado ao lado de homens, né, que são de partidos de esquerda. Né? Só que isso me deixou muito chateado, porque, veja, ela veio combater o integralismo como se ele fosse nazista e antissemita, né? Quando, na verdade, o Plínio Salgado era um antinazista, e ela veio combater ao lado de homens, como vocês podem ver nessa matéria, né, pertenciam a partidos de esquerda, né, que fizeram manifestações pró-Hamas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, o que me deixou chateado com ela é o seguinte: você vem combater um homem que, se tem alguém que tem autoridade de falar contra os nazistas, é quem os combateu. Tá? Nesse caso, tem mais moral para falar da luta contra os perseguidores dos judeus, os integralistas, do que propriamente os partidos de esquerda que estão do lado do Hamas. Né? E eu vou ler a matéria para vocês, que é do jornal Gazeta do Povo, que diz o seguinte: em meio aos mais de 2,2 mil mortos em apenas 5 dias após os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, partidos e movimentos de esquerda como o PCO, o PSOL, o PCB e o PSTU fizeram atos na terça em apoio à facção que promoveu atos violentos contra civis durante a invasão no sábado. Brasileiros também foram vítimas dos extremistas, sendo que 2 morreram. Um segue desaparecido e já há confirmação de mais cidadãos reféns do grupo em Gaza. Essa matéria é do dia 29/10/2023, tá? O PSOL republicou em seu site oficial um manifesto da Liga Internacional dos Trabalhadores, LITQI, em defesa da resistência palestina liderada pelo Hamas. Segundo o movimento, o grupo se esforça para reivindicar as terras e direitos dos palestinos há mais de 75 anos, e que falta uma ação significativa por parte da comunidade internacional a favor do grupo. A LITQI declarou ainda o apoio internacional à resistência heróica e histórica da Palestina, afirmando que o povo é explorado e oprimido e exigindo que governos de todo mundo reconheçam o regime de apartheid sionista e rompam todos os acordos com Israel, especialmente em relação a acordos de venda de armas. No passado, em 2021, ministros de Lula, deputados do PT e do PSOL e movimentos sociais assinaram uma carta pró-Hamas e condenando a classificação do grupo como terrorista. De lá para cá, as opiniões de alguns deles mudaram parcialmente, mas a denominação de terrorismo ainda enfrenta resistência na esquerda. Então vejam, o que me chateou com a Raquel foi ela ter vindo na tribuna falar contra o Plínio Salgado em nome do povo judeu, certo? Ao lado de pessoas que são a favor da destruição total dos judeus, né? Quando, na verdade, o Plínio Salgado é um cara que ajudou a destruir o, até agora, maior inimigo que o povo judeu já teve. Né? Então isso me deixou muito chateado. Mas, por outro lado, e aqui eu finalizo essa parte, deixo ela falar mais um pouco, tá? A Raquel, ela não veio só como judia. Né? Ela não veio só como judia. Vocês lembram que eu falei para vocês a respeito de que aquele grupo que atacou os integralistas na Praça da Sé eram os antifascistas. Né? No Instagram da Raquel, ela tem símbolos como estes aqui, ó, tá? Que é símbolo de referência ao movimento antifascista. Tá? Que é um movimento que reivindica a destruição do patrimônio público de vários países, tá certo? E ela posta isso. Sinceramente, pelo que eu vejo, não é o símbolo oficial dos caras. Ela pode alegar que isso é uma brincadeira, mas convenhamos que se eu botasse uma suástica no meu braço ou publicasse isso nas redes sociais, isso soaria como uma brincadeira de muito mau gosto. Ou seja, existe alguma coisa aí para além da defesa do judaísmo? Porque tem outras coisas lá, no perfil dela, que não parecem coisas que o judaísmo propriamente aprova. Né? Como são esse tipo de coisa aqui. Isso são coisas do movimento revolucionário da esquerda. Tá? Não são coisas do judaísmo. Quando foi que você viu judeus falando esse tipo de coisa? Né? Quando é que você viu um judeu falando esse tipo de coisa aqui? Ó? Seja livre, seja quenga. Né? Eu não vejo as judias falando isso. Uma postagem dela, no dia 14 de agosto de 2018, ela diz o seguinte: durma sem calcinha, coma rúcula, pare de usar sabonete íntimo, dê um cocão num bolsominion. Ou seja,
no meio de uma lista de coisas banais a se fazer, ela pede que se bata num bolsonarista. Né? Então aqui, ó, dê um cocão num bolsomínio, beba 2 litros de água, acaricie um gato, queime um sutiã, que é um símbolo de maio de 69, 68, sei lá, da revolução sexual, né? Transe numa escada, pare de cutucar espinhas, respeite sua mãe, faça hang loose durante uma discussão e saia, alongue-se, dance sozinha. Muito bem, nada contra, ela pode ter a opinião que ela quiser, mas eu só quero que fique claro que ela não veio somente em nome do povo judeu. Porque se fosse isso, ela não vinha do lado de gente que defendeu o Hamas contra um homem que combateu o nazismo, tá certo? Sendo que o nosso movimento condenou o ataque do Hamas no dia 8, vocês podem ver aqui no canal, tá certo? Então você vê, ela veio do lado de perseguidores dos judeus atuais para defender a retirada da homenagem a um homem que combateu o nazismo. Né? Isso que me deixou chateado com ela. Não foi a experiência da mãe dela, que deve ter sofrido muito, e pela qual tenho o maior respeito e desejo tudo de melhor. No dia 6/10, eu exibi aqui um vídeo que gravei no Museu Judaico de São Paulo, e que se refere ao integralismo e antissemitismo. Na parede estava o seguinte texto, abre aspas, década de 1930, o ovo da serpente. O fascismo e o nazismo foram ideologias adotadas por partidos e governos entre as décadas de 1920 e 1940. Benito Mussolini na Itália, em 1922, e Adolf Hitler na Alemanha, em 1933. Chegam ao poder... Se ela sabia as datas certas, por que ela falou que um era braço, que o fascismo integralista era braço do nazismo? Poxa, tá errado aí, né? Poder e destroem a democracia, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil. Adivinha só quem tem feito isso aqui no Brasil? Nós, integralistas, na nossa doutrina, nós somos a favor da democracia orgânica, que é o fortalecimento da sociedade civil através dos grupos naturais, né? Que são o grupo de trabalho, o grupo escolar, a família, o sindicato, claro, não o sindicato comum, né? E quem é que tem destruído o tecido social, a democracia, fazendo exigências arbitrárias e pressão nas câmaras que foram eleitas democraticamente? Quem é que entrou com uma ação judicial tentando derrubar esta decisão da homenagem democraticamente? Né? Terrível, né? Você, como eu disse, como fazer o fascismo fingindo combatê-lo. Abolindo liberdades de todo tipo. Dissemina-se um... Quem quer calar a internet, né? Quem quer destruir a informação descentralizada e distribuída para monopolizar a narrativa? Sentimento de medo que cria inimigos internos e externos, como judeus, comunistas, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. No Brasil... Plínio Salgado nunca disse nada sobre homossexuais. Nada. Eu, pelo menos, não me lembro de nada que ele tenha escrito sobre. A gente deduz que a posição dele fosse a mesma da Igreja Católica, né? Porque ele era católico e nunca teve um escrito que indicasse o contrário disso. Mas ele nunca disse nada sobre homossexuais. Isso é só para ampliar o número de minorias que eles segregam para fazer uma maioria para ser monopolizada em nome da luta de classes, né, que é o objetivo. Esse movimento encontra sua expressão mais forte na ação integralista brasileira, que funciona entre 1932 e 1937. Se ela sabia que nós funcionamos entre 32 e 37, por que falou que a gente era a favor do extermínio de judeus que ocorreu entre fins de 1941, quando ele começou? Né? Então é esse tipo de coisa que não dá para explicar. O nosso movimento já não existia como movimento em 1937. Né? Plínio Salgado do exílio em 1941, no ano que começou, no final daquele ano, quando começou a perseguição, o extermínio dos judeus, o Plínio Salgado se preparava para demandar que os integralistas entrassem na Força Expedicionária Brasileira e combatessem os nazistas na Itália e os fascistas. Dada por Plínio Salgado, tendo o antissemitismo como elemento de mobilização. Não. Tendo o antisionismo, um dos muitos elementos entre todos os outros imperialismos, ele não tinha nada de mais significativo do que o nosso anti-imperialismo americano, anti-imperialismo russo, anti-imperialismo árabe. Todo imperialismo era condenado. Fecha aspas. Antissemitismo é um discurso e uma prática de ódio que prega a discriminação e a hostilidade contra os judeus e se arroga o direito de exercer a violência contra os judeus por serem judeus. Isso nunca aconteceu no integralismo. Nenhum judeu, né, nunca foi incitado que alguém sofresse alguma violência por ser judeu. Repito, isso não existe. Como eu disse, não há nenhum vínculo, nenhuma prova de uma única pessoa tenha sido morta por um integralista a mando de Plínio Salgado. A mando de nenhum integralista. Não tem registro de mortes que integralistas fizeram. Né? É até de assustar que essas pessoas digam que o integralismo fez algum mal contra os judeus. Eles nunca combateram. Quantas sinagogas os integralistas queimaram? Nenhuma. Isso não existe. É ficção. Né? O problema desse pessoal é que eles foram criando na cabeça deles um espantalho para bater. Né?
E eles agora querem transformar o espantalho em realidade. Mas isso não é possível, porque hoje não tem só aqueles pseudo-historiadores que fingem escrever e que não sabem de nada, né? Hoje você pode acessar os livros integralistas e a história é verdadeira. Eu não quero morar numa cidade onde o portal de entrada carregue o nome de uma pessoa que não aceitaria a mim e a minha família. Eu quero morar na São Bento, que dá as boas-vindas a quem chega. Tem cidade que tem, procurem aí no Google, tem um hospital que tem um busto do Che Guevara, o hospital é todo vermelho. Será que ele não atende homossexuais? Ele não atende os considerados burgueses, se eles procurarem? Porque, assim, primeiro, o Plínio Salgado, você está totalmente enganado. A menos que você estivesse dentro da órbita sionista, você não seria inimiga do integralismo, nem você nem sua família. Como os vários judeus que eu mencionei o nome, que fizeram parte do nosso movimento. Agora, por que nós temos que conviver com vários logradouros com nomes de líderes comunistas que não nos representam e que não nos teriam recebido bem? Como? Por que nós podemos conviver com todo tipo de coisa e eles não? E depois nós que somos intolerantes e antidemocratas? Eu quero morar em uma cidade que me abra os braços e não em uma que me aponte o dedo. Agradeço pelo espaço para dividir com os moradores da cidade e com os membros da Câmara a minha opinião, e desejando a revogação da homenagem a Plínio Salgado, do portal de entrada de São Bento. Bom, então aí finaliza a fala da Raquel, com quem eu me solidarizo com a família. Não estou dizendo, jamais disse que a família dela não tenha de alguma forma sofrido na Europa, nem quero colocar condições nisso, nem nada do tipo. Tá? Eu acho que a Raquel, se eu pensasse, vejam bem, se eu pensasse que Plínio Salgado é todo mal que ela pensa, eu também ia falar. Tá? Então eu espero que se tenha respeito pela fala dela e que as coisas que ela disse a gente possa levar em consideração com os apontamentos que eu fiz aqui. Com certeza houve um anacronismo em confundir o judaísmo organizado com o antissemitismo, quando ela própria sabe que ser antisionista não é a mesma coisa que antissemita. Né? Por fim, é isso aí, pessoal. Nada mais tenho a dizer. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os textos que eu mostrei aqui para vocês hoje, para que vocês possam avaliá-lo também, tá? Vou deixar aí disponível o Siga Minha Oposição à Suástica para vocês verem toda a luta dos integralistas contra os nazistas e perceberem que foi um tremendo equívoco colocar os integralistas no mesmo balaio dos nazistas na frase da Raquel, nas colocações da Raquel. Muito obrigado e não perca o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.